Olá, o coronavírus já chegou até as aldeias brasileiras. Nós vamos conversar nesse Palavra Aberta com a deputada Joênia Wapichana, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. A deputada é da rede de Roraima. Como vai, deputada? Tudo bom? Estamos Deputada, passando. já existem indígenas brasileiros contaminados pelo coronavírus. Sim, o número está aumentando. Cada dia nós recebemos informações, um boletim diário que sai pela Secretaria de Saúde Indígenas, e tanto há casos de contaminação, mas também como óbitos. Deputada, e essa secretaria responsável pela saúde dos indígenas, ela tem um plano para poder fazer frente a essa questão da pandemia, deputada? Tem um plano que tem sido lançado de contingenciamento, de ações. A secretaria ela tem divulgado dentro do seu sistema de comunicação, website, tem participado de algumas reuniões com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, mas ainda existe muito o que fazer ainda. A senhora avalia o que seria ainda necessário? O que está faltando nesse plano? O plano é sair do plano e ir para as ações, no caso, atendendo às demandas específicas dos povos indígenas. A gente entende que é necessário chegar aos equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde e assim mesmo também como os testes rápidos. Questões de ações, plano que vão além da CESAI também é necessário. O que nós temos tido como estratégia é justamente fazer com que esse coronavírus não chegue nas aldeias. Essa é uma das melhores estratégias que tem. Por isso que muitas comunidades indígenas, muitas aldeias têm alertado as autoridades a necessidade de eu ter um plano para a questão da saúde indígena que inclua a proteção das terras indígenas, a questão do isolamento social, a questão de verificar providência, inclusive mais a fundo contra garimpeiros, madeireiros, invasores de terras indígenas, que são fatores que podem alastrar cada vez mais essa contaminação, como o caso que aconteceu lá específico em Roraima, do jovem que veio a óbito, um jovem Yanomami, um rapaz de 15 anos que chegou, né, da aldeia para estudar numa cidade mais próxima, retornou para a comunidade indígena, e essa comunidade indígena é rota de passagem de garimpeiros, né? E depois foi diagnosticado, foi atendido num primeiro momento no hospital, na cidade, porque só tem esses centros de tratamento intensivo na capital mesmo, Boa Vista. No primeiro momento não foi diagnosticado, porque eu acho que não tem feito o teste, até porque agora, há pouco tempo que chegaram os testes rápidos ali, retornou e no segundo momento que voltou para o hospital, aí que foi identificado que era um caso de Covid, de coronavírus. Então, assim, são questões que ainda necessita de amparo de segurança, tanto relacionado à disponibilidade dos testes rápidos para as populações indígenas, para quem está com sintomas, e também providências, né, relacionado à especificidade da saúde indígena. Deputada, a senhora pode dizer para a gente como vem atuando a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas nessa situação específica do coronavírus? Sim, nós temos feito, primeiro, estabelecendo um espaço de diálogo entre o governo, os governos, digamos assim, locais, mas também os ministérios da saúde, da Secretaria de Assistência à Saúde Indígena, aos órgãos, digamos assim, que representam algum atendimento aos povos indígenas, como a FUNAI, enfim, buscado estabelecer esse diálogo com as organizações indígenas, sua liderança e com a sociedade civil, porque nesse momento é o momento de somar os esforços. Isso tem sido feito dentro das medidas da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas. Nós temos nos reunido e proposto, inclusive, estratégia para o governo. Uma das primeiras foi justamente que se reconhecesse essa especificidade para a saúde indígena, reconhecendo que é o grupo vulnerável também, e nesse sentido que seja incluído como prioritário. Nós temos defendido também que é necessário providência relacionada à segurança alimentar, porque essa fase vai atingir também os povos indígenas.
Nós temos colocado isso como demanda das comunidades indígenas, que sejam estabelecido cada vez mais meios de comunicação que possam explicar sobre essa doença que é nova e que é necessário um isolamento social, e nesse sentido medidas para proteger as terras indígenas. Nós tivemos reunido com o ex-ministro, inclusive o ministro Mandetta, que esteve na nossa reunião, e nós naquele momento, nós colocamos a necessidade de garantir os equipamentos de proteção individual para os agentes indígenas de saúde, porque são eles os profissionais que são os primeiros a serem cessados quando se apresentam sintomas, a necessidade de ter teste rápido para identificar os suspeitos de quem, porque a ideia é evitar que essa doença chegue nas aldeias. Então, quanto melhores, rápidos os testes chegarem para a população indígena, melhor será as medidas de prevenção. E também nós colocamos necessidade de antecipar o calendário de vacina. Então, nós justificamos, nós apontamos essa urgência, o ministro confirmou, inclusive foi antecipado, estava prevista para maio, e nós conseguimos antecipar para agora, para abril, inclusive a semana passada iniciou essa fase de vacinação aos povos indígenas. Então, essas são algumas providências, além das providências parlamentares, também os deputados que compõem a frente parlamentar, dentre eles 4 apresentaram projetos legislativos. Eu também apresentei 2 projetos, uma foi para uma fiscalização e controle dessas medidas da União, uma vez que temos que acompanhar, até naquele momento ainda não tinha sido divulgado plano de contingenciamento, plano de distribuição de cesta básica, o plano de emergência, o que a gente tem demandado, e também propus no sentido de que os estados e municípios estejam preparados para receber a demanda das comunidades indígenas, uma vez que a CESAI, ela institucionalmente, ela atende apenas a saúde básica, né, de baixa complexidade, e quando há problemas mais graves, de média e alta complexidade, a situação é atendida pelos estados e municípios. Ora, a gente não sabe que ainda não tinha até aquele momento preparo, então foi feito um projeto nessa linha, da minha autoria, da deputada professora Rosa Neide, que foi um dos primeiros a ser protocolado, do deputado Ayrton Faleiro, da deputada Thalíria Petroni, e a nossa proposta foi defender que seja pautada de urgência, inclusive a bancada da oposição da minoria encaminhou ao presidente Maia, e houve esse encaminhamento. O presidente, naquele momento, disse que ia incluir as prioridades das bancadas, e o projeto da saúde indígena é uma das prioridades dos partidos, e nós estamos aguardando que seja o mais breve possível. A ideia é juntar todas essas propostas dos PL relacionadas à saúde indígena e defender em um só. Então, essa é uma das providências também, além de ter o diálogo mais de perto com as autoridades locais, né? Tentar fazer com que a sociedade também olhe para os povos indígenas. Mais recente, nós temos encaminhado também um pedido formal para a Organização Mundial de Saúde, para a OMS, porque a gente tem recebido algumas recomendações, tanto da Comissão Interamericana, da OEA, e Mecanismo de Desperto, do Alto Comissionado da ONU, que é necessário um pronunciamento relacionado à situação dos povos indígenas a nível global. E nisso a gente está requerendo que a OMS também, uma vez que ela está divulgando que vai ter um apoio aos países relacionado a essa crise do coronavírus, que esteja um fundo específico emergencial destinado aos povos indígenas. Então, é um pouco das providências que a gente tem adotado, tanto agir para que a OMS reconheça a urgência de criar esse fundo para apoiar os povos indígenas, mas que localmente o Estado brasileiro também inclua essas medidas emergenciais. Obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Joênia Uapchana, da Rede de Roraima, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Até a próxima.